Dorotabo era uma criança feia e abandonada que trabalhava como escravo no campo até despertar seus poderes de deus-demônios selados e decidir procurar seus pais. No entanto, antes de tudo isso, algumas crianças conversam animadamente sobre o novo e elegante detetive que vem de Tóquio. Uma criança diz a Yatero que o detetive pode até vir contratá-lo, já que ele é tão inteligente e rico, mas Yatero apenas ri disso. As crianças perguntam a Yatero se podem passar mais tarde para ver o detetive, e o sempre humilde Yatero concorda. Ele então se volta para os campos e chama outra criança chamada Dorotabo, que não pode vir, ao que ele concorda. Ele já é um detetive tão popular que recebeu um novo nome. Fica preso na estrada devido a um pneu furado. A anfitriã de Kanoko o pega. No caminho, ela lhe conta que os corpos de animais mortos começaram a aparecer e que outros animais também começaram a desaparecer. Ela então diz que nada foi contado às crianças ainda, pois não queria que elas ficassem assustadas. Ao chegar na pousada, Inugami nota Dorotabo trabalhando no campo. Ele chama por ele, mas Dorotabo apenas faz uma reverência em resposta e volta ao trabalho. Inugami pergunta à anfitriã sobre Dorotabo, mas ela lhe diz que compartilhará os detalhes. Mais tarde, Inugami toma um banho nas fontes termais quando Yatero se aproxima dele. Ele lava as costas de Inugami e então começa a falar sobre suas ambições e seu desejo de ir para a cidade quando crescer. Inugami pergunta novamente sobre Dorotabo e Yatero compartilha que Dorotabo fica coberto de esterco e sujeira enquanto trabalha nos campos, por isso é chamado de Dorotabo, e que ele cheira horrivelmente. Mais tarde, Inugami pede à anfitriã se pode ter Dorotabo em vez de Yatero como seu ajudante. Com isso, Dorotabo se torna o ajudante de Inugami. Ele toma um banho e depois vai servir o café da manhã para um novo Gami. Ele se apresenta e pergunta a Dorotabo se ele viu algo estranho nos campos. Dorotabo responde que compartilhará os detalhes mais tarde, pois não quer estragar a refeição de um novo Gami por causa do seu cheiro. O novo Gami ri disso, comentando que costumava viver na casa de um velho onde todos cheiravam mal. Dorotabo então compartilha os detalhes de que 6 animais morreram até agora, com seus órgãos todos mastigados, e que ele sempre tem que descartar os animais após a lua nova, então há a possibilidade de que algo aconteça durante a próxima lua nova também. Nugami então decide esperar pela próxima lua nova. Enquanto isso, Inugami começa a trabalhar com Dorotabo e ajudá-lo em todo o seu trabalho. A anfitriã fica chocada com isso e as crianças se perguntam por que Inugami faria uma coisa dessas. Um dia, Inugami pergunta a Dorotabo sobre a pedra que ele usa em volta do pescoço, e o solitário Dorotabo responde que a pedra está com ele desde que era bebê. Pelo menos algo esteve com ele desde jovem. Dorotabo diz a ele que foi abandonado pelos pais, e Inugami pergunta se pode dar uma olhada em sua pedra. Dorotabo lhe entrega a pedra e Inugami comenta que a pedra se chama Life Stone, que é uma pedra preciosa formada apenas em circunstâncias especiais. Ele explica que essa pedra não é dada a ninguém que tenha sido abandonado, e diz a Dorotabo que ele não foi abandonado. Inugami então pergunta a Dorotabo se ele gostaria de conhecer seus pais, e Dorotabo responde que não tem certeza, mas provavelmente gostaria de conhecê-los. Na noite da lua nova, Dorotabo espera por Inugami, e Yatero se aproxima dele. Ele começa a reclamar que Dorotabo está atrapalhando seu caminho, e que ele deveria saber seu lugar desde que foi abandonado. Dorotabo responde que não foi abandonado, e Yatero arranca sua pedra da vida e sua raiva. De repente, Dorotabo o soca enquanto seus olhos ficam vermelhos e metade de seu corpo se transforma em um monstro. Ele diz a Yatero para devolver sua pedra, o que faz Yatero ficar assustado e correr. Dorotabo encontra sua pedra caída no chão e de repente se torna normal novamente. Inugami encontra Dorotabo e ele confessa que é o culpado o tempo todo. E Yugami, sendo o homem mais imprevisível do mundo, se vira e abaixa as calças. Ele mostra a Dorotabo seu rabo e depois sobe as calças. Ele explica que existem seres chamados kimono que espreitam nas sombras, mas interagem normalmente com os seres humanos, e que Dorotabo é filho de um humano e de um demônio sem sangue chamado Cooler. Ele se revela como anarquia cozida, e que a pedra de Dorotabo restringe sua sede e o impede de atacar as pessoas. Ele então diz a Dorotabo que os animais foram atacados por outro monstro. Dorotabo informa Ugami que Yatero também está do lado de fora, nos campos. Enquanto isso, Yatero foge com a velocidade da luz. Ele se lembra de que, quando era criança, havia matado Dorotabo uma vez, empurrando-o para um canal. Mas em vez de sangue, um líquido branco havia saído e Dorotabo voltou para casa para o almoço. De repente, 2 cães parecidos com monstros atacam Yatero. Ele é jogado no chão e um novo Gami que chega à cena atira em um monstro. Dorotabo bloqueia o segundo monstro e um novo Gami diz a Dorotabo que os Coolers só podem ser mortos removendo seus pescoços. Em 1 segundo, Dorotabo arranca o pescoço do monstro. Eles veem outro monstro que se parece com um cervo. O novo Gami atira nele, mas o monstro desvia da bala e ataca um novo Gami. Inugami consegue escapar e atira repetidamente no monstro. Nesse momento, Dorotabo avança em direção ao monstro, enfiando a mão dentro da boca dele e quebrando seu pescoço. Inugami leva o corpo inconsciente de Yatero para a pousada, e Dorotabo comenta que não pode mais ficar na vila, já que todos os assassinatos serão atribuídos a ele. Inugami comenta que, na verdade, foi contratado pela anfitriã para matar Dorotabo, pois ela soube pela irmã que Dorotabo era um monstro. Inugami pergunta a Dorotabo seu verdadeiro nome, ao que ele responde Kabé. E Inugami pergunta mais uma vez se ele gostaria de conhecer seus pais. Kaban apenas sorri e pede a Inugami para matá-lo. Com isso, Inugami atira nele.
Em seguida, Inugami entrega Yatero à anfitriã e informa que Kabain foi morto conforme seu pedido. Kabain acorda no banco de trás do carro de Inugami, que lhe diz que Kimono não pode ser morto por um tiro. Ele comenta dramaticamente que Dorotabo morreu, mas não Kabain. Depois, ele leva Kabain a um bar em Tóquio e lhe mostra seu escritório. Ele dá a Kabain algumas roupas para vestir e lhe oferece um perfume para cobrir o cheiro de seu kimono. Então ele sai e Kabain troca de roupa. Nesse momento, duas crianças entram no escritório e perguntam a Kabain quem ele é. Inugami apresenta Kabain ao garoto de aparência lavanda chamado Shiki e ao de cabelo azul brilhante chamado Akira. Ele diz a Kabain que eles são kimonoístas e que seu trabalho é lidar com casos relacionados a outros kimonos que podem ter se desviado ou realizar serviços funerários. Em seguida, ele pergunta a Kabain se ele gostaria de se juntar a ele. Quando ele diz às crianças que Kabain é um Gou, Akira exclama que Kabain é igual a Shiki, que também é um ranho. Ele fica frustrado com isso e pede a Kabain para devolver-se roupas. Ele então sai apressadamente para seu quarto e anuncia que Kabain pode dormir no sofá. Akira se desculpa pelo comportamento de Shiki e o solitário Kabain comenta que Akira é uma garota realmente bonita. Akira começa a chorar, dizendo que não é uma garota, mas sim um garoto, e também sai para o seu quarto. Mais tarde, Shiki come uma pizza e diz a Kabain que não gosta muito dele, como se isso já não fosse óbvio. Shiki pede que ele coma a pizza, e Kabain compartilha que nunca comeu pizza. Shiki fica chocado ao ouvir isso, então insiste para que Kabain coma os turfos. Mais tarde, Akira diz a Shiki que ou Kabain deve ser realmente forte, ou não deve ter para onde ir, assim como eles. Shiki decide investigar esse enigma. Ele coloca um fio no corredor e Kabain fica preso no fio. Ele então pergunta a Kabain o que o trouxe até aqui. Kabain respostas que ele não podia mais viver em sua casa, ao que Shiki começa a gritar pateticamente que seus pais devem tê-lo abandonado. Kabain se afasta da corda de Shiki, se machucando no processo, enquanto diz a Shiki que ele não foi abandonado, o que parece ser o lema de Kabain neste momento. A lesão de Kabain se cura instantaneamente e ele se afasta. No dia seguinte, Inugami corre para um trabalho e leva todas as crianças com ele. Eles chegam à cena do crime e a polícia deixa todos entrarem como especialistas. A sala da cena do crime está selada e Inugami percebe que duas crianças estão sentadas no canto, parecendo assustadas. Ele retira a fita para olhar a cena do crime e pede para as crianças fazerem o mesmo. Elas notam 3 corpos deitados dentro da sala cobertos de insetos. Inugami explica que os insetos são chamados de sensitive bugs, que têm um prato favorito do qual gostam de se alimentar, e que esse prato deve estar dentro da sala. Ele comenta que se retirar o prato, os insetos irão embora, mas as chances de salvar as pessoas são de 50-50. A polícia explica que um de seus membros entrou para resgatar a mãe e a criança, mas os insetos também o atacaram. Os policiais sugerem queimar o corpo, para impedir que os insetos se espalhem. Uma das crianças grita que os corpos ainda estão vivos e que sua mãe não morreria assim. Shiki sugere ser o herói e enfrentar os insetos. Ele solta a seda de sua mão para fazer uma teia dentro do quarto. Os insetos irritantes começam a se alimentar de sua seda e Inugami fecha a porta imediatamente para impedir que os insetos saiam. Kabana então sugere ser o herói e entrar. O Inugami permite e até aconselha a remover o item no centro do enxame. Cabine avança e instantaneamente os insetos marcham em sua direção, cobrindo da cabeça aos pés. O Inugami explica que o paralisante injetado pelos insetos não pode funcionar em coolers como cabine, já que ele não tem sangue e os coolers também não sentem dor. Cabine pega o item no centro e o levanta. Todos os insetos se dispersam imediatamente e Kabain nota uma criança deitada nos braços da mãe. A polícia é chamada para dentro e as outras 2 crianças correm em direção à mãe. Kabain observa a família e se pergunta sobre seus próprios pais. Mais tarde, Akira comenta que os insetos estavam se deliciando com alguns sapatos e um novo Gami responde que os insetos gostavam de se alimentar da culpa, portanto, os sapatos deveriam ser roubados. Nesse momento, a criança mais velha corre até eles e os agradece. Nugami devolve os sapatos a ele e diz para que avise seu irmão para não roubar. O irmão mais velho começa sua história triste, dizendo que seu irmão roubou os sapatos para a mãe deles, que costumava usar sapatos velhos e furados. Ele explica que gritou com seu irmão sobre os sapatos, fazendo com que seu irmão ficasse muito culpado. E os insetos atacaram seu irmão então. Ele continua dizendo que a mãe deles pulou em cima do irmão para salvá-lo, mesmo sabendo que ela também tinha medo de insetos. Kabain pergunta a Inugami se pode encontrar seus pais se trabalhar para ele. Inugami diz que sim, e provoca Kabain dizendo que irá descontar suas taxas do salário. Shiki também explica a Kabain sobre seus poderes. Ele explica que sua mãe era um kimono de aranha, e é por isso que seu suor e saliva geram seda de aranha. Kabain diz a Shiki que seus pais podem estar vivos, e Shiki o coloca na realidade, dizendo que seus pais não queriam ser responsáveis por eles. Kabain diz a ele que pelo menos agora sabe que seus pais não o abandonaram, e que não quer extinguir essa nova esperança. Shiki, entediado com todos os sentimentos, se levanta para ir para a cama e pede a Kabain que o acompanhe para que ele possa mostrar seu quarto. Mais tarde, Inugami liga para uma mulher e diz a ela que está recebendo um ranho que traz consigo uma pedra da vida. Ela pergunta se ele é uma ameaça, e Inugami responde que ele pode ser a estrela da esperança deles. Inugami pede a Shiki que leve Kabain para conhecer a Nari, e, como sempre, Shiki reclama sobre isso. Inugami explica que Nari é um kimono de raposa que tem poder dentro da polícia. Antes de partir, Inugami também dá a Kabel um amuleto da sorte. Enquanto isso, Inari chega à delegacia e toda a força policial se alinha para recebê-la.
O chefe agradece a ela por toda a ajuda e, como recompensa, Inari diz que eles podem sentir seu aroma. Shiki, o irmão mais velho da gangue, leva Kabel e Akira até a delegacia de Shinjuku, onde o policial lhe diz para ir embora. Então, outra garota chamada Kan chega e pede para Kabin apenas acompanhá-la. Kan leva Kabin para conhecer a Nari. Quando eles chegam à sala de reuniões, Kan empurra Kabine para dentro da sala e então fecha a porta. Kabine se senta e a Nari se apresenta. Ela então começa a falar sobre o passado de Kabine e comenta que gostaria de ver sua pedra da vida. Kabine entrega a pedra a ela e Nari pergunta se ele sabe o que a pedra faz. Ele responde que a pedra impede sua sede. Inari explica que os kimono vivem das energias produzidas pelos humanos e que, com uma pedra da vida, os kimono não precisarão mais dos humanos. Pawn ataca Kabin por trás e corta sua cabeça. Em seguida, ela chama 2 policiais para lidar com Kabin. Um deles carrega seu corpo enquanto o outro enfia sua cabeça em uma maleta. Kan se oferece para carregar a maleta. Ela começa a reclamar de forma patética que Inari é como uma mãe para ela, então gostaria de ajudá-la. Inari chama Kan de boa menina, e Kan fica feliz ao ouvir isso. Inari então comenta de forma estranha que os kimonos não precisarão coexistir com os humanos se tiverem as pedras da vida em grande quantidade. Ele diz a Kan para entregar a cabeça de Kabine em seu quarto mais tarde e para lidar com os amigos de Kabine. Ela então sai. Na recepção, Shiki começa a ficar frustrado, o que é seu comportamento habitual. Nesse momento, Kabine chega com uma maleta na mão. Ele lhes diz que precisa entregar a maleta no quarto de Inari mais tarde. Shiki provoca ele perguntando se Inari, a velha, o atraiu com algo. Kabine fica furioso ao ouvir isso, e seu rosto de repente se transforma em uma raposa. Shiki e Akira entram em pânico com isso, e Kabine percebe que acidentalmente se transformou em uma raposa. O rosto da raposa desaparece e Kan aparece em seu lugar. Ela comenta que agora terá que matar os 2. Kan salta de volta para a grade mais como um macaco do que como uma raposa, e lança uma bola de fogo em Shiki e Akira com sua cauda. Ela continua lançando bolas de fogo neles e eles correm para desviar. Kan lhes diz que todos que entram no prédio estão encantados por Inari, por isso não notarão o fogo. Shiki, que nunca se repua, comenta que realmente odeia a velha por causa de todas essas ilusões. Kan se irrita novamente e lança bolas de fogo neles com sua cauda. Obrigado. E Akira fogem novamente para desviar das bolas. Shiki usa sua seda para puxar o sofá e outros móveis em sua direção para construir uma fortaleza. Em seguida, ele usa sua seda para puxar a pasta de Kan em sua direção. Ele abre a pasta e vê o rosto de Kabin casualmente deitado ali. Akira finge ao ver isso, enquanto Shiki fica chocado. Com seus problemas com a mãe, ela é acionada mais uma vez ao pensar que Inari não a chamará mais de boa garota desde que perdeu a maleta. Seu rosto se transforma em uma raposa e ela se lança em direção ao lugar onde Shiki e Akira estão escondidos. Quando não os encontra, começa a surtar. Shiki leva Akira e Kaban para o andar de cima. Kaban, de forma sinistra, pede a Shiki para jogar sua cabeça em Kan e que ele se encarregará dela. 2 dias em Tóquio e Boy já tem o risco. Shiki não está convencido, mas então se lembra de que talvez Kabaren consiga fazer isso afinal. Ele se aproxima de Kan com Kabaren na mão. Kan grita para ele devolver Kabaren a ela e ele lança Kabaren como uma bola de futebol na direção dela. Kabaren morde o ombro dela e Kan cai no chão como uma diva. Shiki, ele pega Kabaren e percebe que o fogo ao redor deles desapareceu. Ele se dá conta de que o fogo pode ter sido uma ilusão, mas então nota uma queimadura em sua mão. Kabaren então se ressuscita. Shiki Hands se aproxima de Kabaren e eles se cumprimentam com um toque de punhos para celebrar sua vitória. Os 3 saem e encontram um novo game, que lhes diz que esperava que algo semelhante acontecesse. Ele então pergunta a Kabine o que aconteceu com o encanto que lhe havia dado anteriormente, e Kabine responde que a Nari o levou com ela. Enquanto isso, a Nari acaricia de forma estranha a Pedra da Vida e desabafa que fará uma família inteira a partir da pedra. De repente, a pedra se transforma em um acessório. Nesse momento, a Nari recebe uma ligação de Inugami, que a provoca dizendo que ela nem conseguiu perceber seu truque de transformação. Ele então lhe diz que ela lhe deve uma, já que o traiu. Ela também a avisa que a pedra pertence apenas a Kabain e que ela terá que lidar com Inugami pessoalmente na próxima vez. Enquanto isso, de volta com as crianças, Inugami sugere fazer uma festa de boas-vindas para Kabain. Uma conferida se arrasta por um beco e murmura que é uma boa garota que precisa entregar a cabeça a um Ari. Inugami leva as crianças de volta após a festa e Shiki e Akira reclamam de ter comido demais. Inugami explica a Kabain que consegue clientes por meio de busca na web, boca a boca e outros métodos semelhantes. Ela acrescenta que a luz do letreiro do escritório também ajuda a atrair kimonos e humanos que foram empoderados pelos humanos. Nesse momento, uma conferida se aproxima deles. Ela então desaba no chão. Eles a acolhem e ela devora toda a comida como uma vaca gorda. Em seguida, ela salta sobre Kabane para pegar sua cabeça, mas um novo Gami a segura. Ele diz a ela para sair da mesa e limpar, já que Inari também gostaria disso. E ela segue suas instruções como uma vaca densa. Nesse momento, um humano com um cheiro estranho entra no escritório e Inugami anuncia que eles têm um trabalho. O novo cliente, chamado Yuru no Lounge, está bêbado dentro do bar, e Kabin comenta que não entende por que metade do escritório é um bar. Shiki explica que Inugami já dirigiu a agência de detetives com um parceiro, e que o bar foi ideia do parceiro na época. Ele também diz a Kabin para não perguntar a Inugami sobre a parceria, pois é um assunto delicado.
Yuruno começa a reclamar pateticamente que ama uma mulher, mas não sabe nada sobre ela. Ele então vai ao banheiro e Akira comenta que gosta de uma boa história de amor. Ele provoca Shiki, dizendo que ele também nasceu do amor entre sua mãe Kimono e um pai humano. Kabain, o simplório, então diz a Inugami que se ele for com Yuruno para aprender mais sobre o amor, talvez possa conhecer mais sobre seus pais também. O pai Inugami responde que Kabain pode ficar com o caso se quiser. Ele diz a Shiki e Akira para apoiarem Kabain no caso. Hiruno diz a Kan que, se ela ajudar Kabane no caso, pode ter a cabeça dele como recompensa. Hiruno concorda com o acordo. Um rato passa pelos pés de Hiruno e ele salta atrás do rato. Seu rosto se transforma em um gato e ele espanca o rato. Akira vê isso e corre para o banheiro para vomitar suas entranhas. Hiruno se desculpa com o grupo e diz que está coletando os ratos para dar de presente à sua garota, já que o que uma garota poderia gostar mais do que ratos? Inugami observa que Yuruno é obra de um kimono chamado Nekamata, que se transforma em um homem ou mulher atraente para seduzir as pessoas. Quando Akira aparece, Inugami pede que ele deixe a missão porque não consegue lidar com coisas nojentas. Akira começa a reclamar de forma fraca, dizendo que talvez esteja apenas atrapalhando, e Inugami, mais uma vez vindo em seu socorro, o anima dizendo que pedirá sua ajuda se o trabalho envolver um monstro fofo. Yuruno leva a equipe a um restaurante e lhes conta que a mulher de quem gosta, chamada Mao, trabalha em um estabelecimento adulto. Kabin e Kan, os dois cabeças duras, começam a se dirigir ao local de trabalho de Mao, mas o irmão mais velho, Shiki, os impede. Yuruno conta eles que o lugar não permite crianças e que deveriam esperar por Mao, já que seu turno deve estar acabando em breve. Nesse momento, todos avistam um gato do lado de fora. Shiki diz a eles que é o Nakamata e que o gato é o alvo deles. A gangue se aproxima do gato de duas caudas, Mao, no beco, e Kabane se apresenta. Ele então explica que Yurino se apaixonou por ela. Mao então se transforma em uma mulher e diz a Yurino que ele não precisava ter passado por todo esse trabalho, já que ela estava planejando tê-lo em suas fileiras em breve. Um grupo de gatos gordos e feios aparece atrás de Mao, e ela diz a Yeruno que vai cuidar dele. Mao comenta que os gatos eram todos homens vindo atrás dela, assim como Yeruno. Ela então observa que sua sedução deve não ter sido completa, já que Yeruno não se transformou em um gato. O simplório Kabain responde que não é Riz, mas sim Luf. Mao ri disso e, nesse momento, Kan salta de cima. Ele pega Mao e a leva até Yoruno. Ela pede a Yoruno que declare seus termos. Yoruno começa a chorar, mas seu rosto de repente se transforma em um gato. Ele mostra a Mao sua bolsa e diz que trouxe os ratos para ela. Em seguida, começa sua história triste, dizendo que era um solitário patético antes de conhecer Mao e que não tem laços com sua vida como humano. Ele continua dizendo que Mao é um raio de luz para ele e que não tem problema em se transformar em um gato para viver com Mao. Mao e Kabain ficam surpresos ao ouvir isso. Eles deixam os apaixonados e voltam para o escritório. Então, Yugami pede a Kan que feche os olhos. Ele então se transforma em uma laranja para que pareça a cabeça de Kabain e a entrega a ela. Ele então vai embora com a cabeça de Kabain. Inugami pergunta a Kabain o que ele aprendeu sobre o amor e, em troca, Kabain lhe dá lenços de papel. Ele diz a Inugami que o amor é como a luz e que Inugami lhe ensinou que a vida pode ter significado, que é como luz para ele. Ele então observa que as pessoas dão coisas benéficas umas às outras, e ele deu lenços a Inugami para que isso pudesse beneficiá-lo. Mais tarde, Inugami informa às crianças que Yoruno se juntou oficialmente a Mao e que eles começaram a viver juntos. Ele lhes diz que outros gatos também voltarão a ser humanos em uma semana. Akira informa a Yugami mais tarde que se tornou aprendiz de Kabain. Shiki conta a Yugami que o sensei Kabain jogou uma barata para Akira, o que o inspirou. E Yugami diz que tem um trabalho que envolve investigar mortes não naturais de trabalhadores da construção que estão trabalhando no rio Shibuya. Akira começa a hesitar, mas quando Kabain diz que vai, Akira declara que também irá. O Gami então informa Kabain que muitos edifícios foram construídos sobre o rio Shibuya e que os trabalhadores da construção começaram a dividir o rio, o que pode ter deixado os habitantes indígenas irritados. Kabain chega ao rio e Akira o segue, coberto com traje de proteção, sendo o covarde que é. Como era de se esperar, ele se assusta facilmente enquanto acompanha Kabain dentro do esgoto do rio. Ele diz a Kabain que ele o lembra de seu irmão gêmeo e que havia ido ao lugar de Nugami para encontrá-lo. Ele continua dizendo que pertence a um clã feminino nas montanhas Aimori, onde os machos nascem apenas a cada 100 anos, e que seu irmão se separou dele quando estavam fugindo do cliente. Kaben pergunta a ele se pode manipular água e neve, e Akira responde que por enquanto só consegue congelar a superfície da água. Um sapo feio ataca Akira e o puxa para cima. Kaben lança uma vara nele e o sapo solta Akira. O sapo ataca novamente e Tanuki aparece de repente. Ele salta em direção ao sapo, fazendo com que ele caia no rio. Tanuki, que na verdade está em Yugami na forma de animal, entrega uma garrafa de sangue e uma carta a Kabain, afirmando que os habitantes indígenas são kimonos de sapo que se rebelaram e precisam ser eliminados agora. Akira declara que vai ajudar Kabain e não vai recuar. Ele derrama o sangue no rio e um grupo de sapos salta para atacá-los. Kabain e Tanuki lutam contra eles enquanto o Impakira apenas fica assustado. Ele se lembra de que seu irmão lhe disse que ele era fraco, enquanto ele mesmo era forte e que deveria deixar os fortes protegerem os fracos. Akira então grita que quer ajudar Kabain e libera seus poderes. Ao seu redor, tudo fica congelado, incluindo a água e as rãs, as quais Kabain complementa. Enquanto isso, uma velha rã em um kimono agradece a Tanaki por se livrar dos kimonos desonestos e lhe diz que suas almas podem descansar em paz agora.
Kabain está limpando o corredor quando se lembra que um Nilgami lhe dissera para nunca abrir a porta no final do corredor. Ele chega à porta nesse momento. Uma mão se estende e o arrasta para dentro. Quando um Nilgami ouve de Shikiya e Akira que Kabain está desaparecido. Ele corre para o corredor. Ele entra na loja e avista Kabain a quem lindo um homem chamado Mihai. Essas escolas em Nilgami não são. Contando a ele sobre encontrar uma empregada como Kabain mais cedo. Mihai se apresenta para as crianças como o vampiro que trabalha nisso e que cuida do escritório deles. Ele então ordena que Kabain seja seu garçom e Kabain concorda. E Yugami leva todas as crianças para fora e lhes diz que vampiros como Mihai são kimonos superiores que possuem conhecimento e habilidades físicas sobre-humanas. Ele conta que convidou Mihai para seu escritório depois de ficar entediado de aprender sobre tudo, e que Mihai cuida do site do escritório e também protege os dados do telefone deles de serem hackeados por Inari, o esquisito. Shiki fica bravo com Mihai por tratar Kabain como um escravo, e como ele o atormenta com reclamações, que é o seu comportamento habitual. Mihai diz a Shiki que, se ele conseguir vencê-lo em uma luta de braço, deixará Kabain ir. Mihai derrota Shiki instantaneamente e Kabain pede para lutar com ele. Ele também vence Kabain. E Anugami lhes diz que Mihai está apenas brincando com eles, já que possui força bruta. Kabain se pergunta como pode se tornar forte como Mihai e como pode proteger seus amigos. Então, Kan cai da árvore. Ela começa a reclamar inutilmente sobre seus problemas com a mãe e diz a Kabain que, quando levou a cabeça de Kabain para Inari, já havia outro kimono de Kitsune lá. A sugestão de Kabain faz com que eles lutem um contra o outro, e Kabain a soca no rosto no final. Kan começa a se queixar pela 100ª vez que está enfraquecida e que não é de se admirar que Inari a odeie. Ele então começa a chorar alto e o simplório Kabain segura sua mão. Mihai vai até Inugami e lhe diz que ele não pode jogar seu jogo, já que Kabain quebrou o pulso, o que levará uma semana para cicatrizar. Ele vai até o laptop de Inugami e aceita um trabalho em seu nome para incomodar as crianças. Em seguida, pede a Inugami que venha ao seu quarto para que possa explicar seu plano. Enquanto isso, Kabain acorda Kan e lhe diz que ela não precisa voltar para Inari e que o pai Inugami pode acolhê-la. Ela diz a ele que uma garota como ela não pode viver junto com um tanuki como um Nilgami e que pode viver com Kabain em vez disso. Parece que o Tokyo Reese está funcionando afinal. Kabain diz a Kan que voltará para ela depois de fazer um serviço. Ele então volta para o escritório. No escritório, Shiki diz a ele que eles conseguiram um novo trabalho, comentando que quer tentar algo novo. Ele organiza um esquema com aquecedor e luzes para deixar o lugar quente. Enquanto sua testa escorre com suor, Shiki de repente se transforma em um aquecedor também. Ele comenta que viu na internet que alguns insetos podem imitar os objetos ao seu redor e queria tentar usar sua seda. Merry então informa o grupo sobre a missão que eles têm: recuperar informações sobre uma empresa onde 16 trabalhadores se suicidaram no ano passado, mas o número misteriosamente caiu para 0 este ano. Enquanto isso, Inugami está trancado no quarto de Merry e não consegue sair. Bana e Akira se esgueira para dentro do prédio da empresa, onde ficam em espera enquanto Shiki assume a liderança. Ele usa sua seda para abrir o fecho da janela e então entra usando seu camuflagem. Mihai também designa um carro de controle remoto transparente para Shiki como seu parceiro. Shiki nota uma luz e espreita para dentro da sala para ver filas de pneus e funcionários trabalhando em algo. Nesse momento, um funcionário sai correndo e uma mulher chamada gerente Kaga o para. Ela pede para ele compartilhar seus problemas com ela e o leva para seu escritório. Shiki segue o casal e a gerente leva o funcionário para uma sala de aconselhamento. Ela acende a luz e uma mosca grande e feia de repente pula sobre o funcionário. A mosca gorda suga o cérebro do funcionário e ele desaba no chão. A mosca gorda então se transforma em uma mulher e outra mulher chamada Mamoka Wines, que não tomou uma gota o dia todo. Kaga diz a ambos que devem fazer o relatório habitual para o CEO, e Mamoka sugere também drenar o cérebro inútil do CEO. Alguém precisa dizer a Mamoka para se acalmar. O gerente Kaga lhes diz que precisam do CEO como fachada. O funcionário então se levanta e volta para onde veio. Nihai vai à loja, onde um novo Gami está trancado, e pergunta a um novo Gami se ele sabe de algum kimono de mosquito sugador de sangue. O Nilgami lhe diz que os kanambas são kimonos de mosquito que se alimentam de sangue, cérebro e outros órgãos. Eles se escondem nas folhas do Nilgami e depois mentem para as crianças, dizendo que os kimonos kanamba não se alimentam de sangue ou órgãos, para que as crianças os deixem mentir. Ele comenta que a razão pela qual os suicídios dos trabalhadores diminuíram foi porque seus cérebros foram sugados, então eles não conseguiam mais pensar. Kabain sugere eliminar todos os 3 mosquitos, enquanto Shiki argumenta que eles deveriam recuar por enquanto e voltar depois de formar um plano com o Nilgami. Kabain concorda e Shiki começa a voltar. O Alto fica irritado com o comportamento cauteloso de Shiki e decide se intrometer de forma inútil. Ele usa seu carro controlado remotamente para fazer barulho e os Kenambas saem de casa ao ouvir o som. A gorda Mosquito Lady o avista primeiro e o esconde dos outros. Os Kenambas decidem explorar o prédio em busca de algo suspeito e seguem em direções diferentes. Shiki começa a entrar em pânico e, nesse momento, a gorda Mosquito Lady o vê. Ela diz a ele que não tem outra escolha a não ser matá-lo. Ela o ataca, mas o carro de Mihai acelera em sua direção e a eletrocuta. Ela cai e Mihai percebe que Shiki ainda está em pânico e não se move do lugar. Ele percebe que Shiki deve ter algum tipo de trauma do passado. Shiki se lembra de ter caminhado com sua mãe quando era criança, mas não se recorda de como se separaram.
Ele pensa consigo mesmo que algo aterrorizante deve ter acontecido, se ele não consegue lembrar, e que, no fundo, ele tem medo de coisas assustadoras. Mihai diz a Kabain e Akira que Shiki está em perigo. Eles correm para encontrá-lo e se deparam com Momoka na entrada do porão. Enquanto isso, Shiki está pateticamente paralisado de medo. Mihai lhe diz que os mosquitos têm um paralisante na saliva que entorpece a pessoa e que uma pessoa não sente nada, mesmo que seu órgão ou sangue sejam sugados. O mosquito gordo começa a se levantar e, mais uma vez, Shiki tenta se mover, mas falha. Kabain arrasta Momoka pelo cabelo como um verdadeiro campeão e chama Shiki. Ele pergunta a Shiki se ele está bem e então comenta que Shiki pode facilmente bata no kimono, já que ele também bateu em um. Mihai começa a apimentar a situação, dizendo a Shiki que Kabain ficará enojado e terá pena ao ver Shiki se encolhendo como um covarde. Shiki volta a si e dá uma surra no carrinho de brinquedo para calar Mihai. Ele começa a sangrar e seu medo diminui. O feio e gordo mosquito salta em direção a Shiki, mas ele desvia do ataque e desaparece mais uma vez. O mosquito ativa sua sensibilidade para detectar Shiki e começa a percebê-lo em todos os lugares ao seu redor. Shiki comenta que sabe que os mosquitos podem detectar suor para encontrar suas presas. O mosquito começa a atacar aleatoriamente, frustrado, e logo fica preso em uma teia de seda feita por Shiki, o Homem-Aranha. Shiki então aparece acima dela e salta em sua cabeça. Ele chuta a feia Fatsu e ela desmaia. Shiki se lembra de que Enogami uma vez lhe dissera que havia encontrado algo sobre seus pais, mas Shiki apenas evitou o assunto. Ele se pergunta se está pronto para a conversa agora. Kevin e Akira se aproximam de Shiki, que exibe seus poderes inexistentes. Ele amarra Momoka com sua seda, e o grupo discute o que fazer a seguir. Kevin sugere ir atrás de Kaga, e Shiki concorda com ele. Nesse momento, Kaga se aproxima deles. Ela pede desculpas às crianças e pergunta se podem simplesmente ir embora sem revelar o segredo a ninguém. Kaben diz a ela que é seu trabalho impedi-la. Ela então se volta para suas irmãs mosquitos e suga o cérebro da gorda mosquita. Não que ela tivesse um cérebro para começar. Ela se vira para Momoka e casualmente suga o cérebro dela também. Kaga comenta que suas irmãs eram mimadas e que não vai deixar algumas crianças pegarem sua dispensa de comida. Em seguida, ela se transforma em um grande e feio mosquito robusto. Ela caminha em direção ao grupo e Shiki lança seda nela, que ela desvia rapidamente. Kabin corre em sua direção e tenta atacá-la em pontos vitais, mas ela o agarra em vez disso. Ele luta para se libertar, e ela o fura com sua antena. Shiki lança seda nela novamente, e ela o chuta para longe. Akira avança em sua direção e tenta usar seus poderes de congelamento. O idiota percebe no meio do caminho que não pode congelar Kaga sem água, e Kaga também o chuta para longe. Shiki e Akira desabam no chão. Kabain percebe que, se Kaga o derrotar também, ela irá atrás de Shiki e Akira e os matará. Ele luta para se afastar dela e até quebra o braço. O Hai então decide oferecer algumas palavras de sabedoria. Em Kabi, Mihai diz a Kabi para parar de usar seus sentidos humanos e apenas seguir seu instinto de kimono com força. Kabi se entrega aos seus poderes de kimono, seu cabelo fica vermelho e a energia flui através dele. Ele agarra os braços de Kaga e os arranca. Mihai lhe diz que o poder é sua verdadeira essência e Kabi então volta ao normal. Mihai solta Enogami e o pai Enogami diz a Kabi para recuar e deixar a Nari lidar com a situação, já que eles foram contratados apenas para investigar. Acorda Akira, enquanto Nabimaru nota o carro de Mihai. Ele sussurra para Kabane ter cuidado com Inari, já que ela ainda não desistiu da pedra da vida dele. Kabane pergunta a Nabimaru por que ele diria uma coisa dessas, e Nabimaru responde que não gosta de Inari. Kabane concorda em manter isso em segredo, e então leva Shiki de volta ao escritório. Mihai diz a Kabane e Akira que mentiu para eles sobre a missão ser fácil de propósito e depois os manipula, dizendo que mentiu para torná-los mais fortes. O Nogami elogia as crianças, dizendo que fizeram um bom trabalho, e agora avisa Mihai para se meter com as crianças novamente. Ele então pede para as crianças irem tomar banho, e elas saem. Mihai provoca um novo Gami, já que esse novo Gami sabe como matar um vampiro. Ele pode matá-lo a qualquer momento, se quiser que ele pare de se divertir com as crianças. O Creep tá competindo contra Nari nesse momento. Mais tarde, Kabain, que não consegue dormir, se lembra dos rostos derrotados de Shiki e Akira. Ele vai até Shiki e depois até Akira e escuta os batimentos cardíacos deles para ter certeza de que estão vivos. No dia seguinte, o incidente aparece nas notícias, enquanto Kabain segue Shiki aonde quer que ele vá, como um cachorrinho. Shiki fica frustrado com Kabain, e Akira lhe diz para ter um pouco de paciência, já que ele só está preocupado com ele. Kabain então se lembra de que havia deixado Kan esperando e corre para encontrá-la. Ele lhe conta sobre a missão e que havia se esquecido dela. Kan fica triste ao ouvir isso, e vários peixes koi caem do adolescente perto dela. Ela diz a Kabain que havia pegado os peixes para comerem juntos, mas eles haviam estragado. Nabimaru observa a cena à distância. Ele comenta que até havia avisado Kan para ter cuidado, e que, no final, todos eram do Fox Kimono. Shiki se aproxima de Inugami e pergunta sobre seus pais. Inugami leva as crianças para o local de nascimento de Shiki.
Shiki conta a todos que costumava viver com seu tio antes de ir para Inugami e antes disso, morava com sua mãe chamada Kumi na região. Eles chegam ao local de nascimento de Shiki e Inugami se afasta para procurar uma pousada. Akira procura um souvenir em uma loja e Kabi nota um livro com uma história folclórica chamada Nishikaguma. Ele lê em voz alta que era uma vez um garoto chamado Shiki que encontrou uma aranha em seu quarto. Ele deu toda a comida que tinha para a aranha e, quando acordou no dia seguinte, encontrou seda dourada em sua cabana, que vendeu no mercado e ficou rico por causa disso. O Nugami se aproxima deles com o tio de Shiki, chamado Akio. Akio reclama para Shiki que ele não escreve com frequência. Enquanto atravessam a floresta, Shiki ouve uma voz de mulher chamando seu nome. Ele ignora, como o idiota que é. O Killia se apresenta mais tarde, ele mesmo como irmão do pai de Shiki. Ele conta ao grupo que, há muito tempo, ele e seu irmão foram para a floresta pesquisar sobre o conto folclórico de Nishikigumo, quando encontraram a mãe de Shiki. O Nugami leva Kabane e Akira para longe, para que Shiki possa conversar sozinho com Akio. As crianças comem sorvete enquanto esperam por Shiki, e Kabane comenta que o irmão mais velho Shiki ficará bem. Nesse momento, Shiki se aproxima deles e pede para ter um sorvete como o glutão certificado. Akira, que nunca se esquiva, pergunta a Shiki o que está acontecendo com seus pais. E Shiki, ele lhes conta que ambos os seus pais faleceram. Ele diz que isso é por causa de Akio. Seu pai faleceu antes de ele nascer, enquanto sua mãe morreu quando ele tinha 5 anos, deixando Shiki com um trauma, já que ele deve ter visto Kumi morrer de perto. Ele diz ao grupo que esperava por isso e que um peso foi tirado de seus pequenos ombros após conhecer a verdade. Kabain diz a Shiki que ele está agindo de forma incomumente alegre, e Akira pede a Kabain que não aponte esse tipo de coisa, já que Shiki está fazendo uma boa cara para eles. Shiki conta a Yugami que deixou Akio à beira do rio e que ele parecia prestes a chorar. As crianças tomam banho. Mais tarde, Nabimaru, o profissional stalker, se junta a eles. Ele se apresenta e então tira os fones de ouvido e a toalha. Suas orelhas e cauda de raposa aparecem, e ele diz ao grupo de crianças que é o mais baixo de todos, já que não consegue nem esconder suas orelhas e cauda. Kabin, sendo o solitário, diz a Nabimaru que não parecia que ele era o mais baixo, e Nabimaru sorri com esse comentário. Nabimaru sugere ao grupo que saiam para explorar a área local, já que todos parecem estar desanimados. Eles o encorajam. Ela vai ver os vagalumes depois, e Kabain agradece a Nabimaru pela ideia, já que ele também não sabia como animar o grupo. Shiki nota uma árvore com aparência assombrada e tem um flashback de quando costumava correr perto da árvore quando era criança. Ele se lembra de como corria pela floresta para seguir sua mãe secretamente e esperava ela voltar do lugar de Akio. Ele recorda o caminho e corre pela floresta como um louco, baseado em suas memórias. Então, ele se lembra de uma vez em que sua mãe se atrasou, então ele correu até o local de trabalho dela e a encontrou amarrada em um experimento, com seringas e tubos de ensaio espalhados ao seu redor. Shiki chega ao mesmo local de trabalho e cai de joelhos ao se lembrar de todas as coisas horríveis que testemunhou na infância. Nabomaru nota uma seringa caída no armazém vazio e comenta que isso pode estar relacionado a um incidente com um kimono que aconteceu no passado. Nabomaru então explica que, há muito tempo, um tipo especial de seda curativa se tornou popular no mercado humano, que poderia ser tecido nos órgãos e até substituir células, e que Inari pôs um fim nisso. Ele explica que a seda foi criada por um humano usando o poder de um kimono e que esse cenário não queria que a existência dos kimonos fosse conhecida pelo público. Ela proibiu a produção de ouro e seda e colocou uma pessoa chamada Akio na lista negra por sua produção. Enquanto isso, Inugami visita a casa de Akio, onde ele tem uma garotinha chamada Aya morando com ele. Inugami pergunta. Akio sai para ter uma conversa de adulto com ele. Shiki se lembra de ter visto sua mãe com muita dor e que alguém o atingiu na cabeça, o que o fez perder a consciência. Ele então recorda de ter acordado na casa de Akio, e Akio lhe dizendo que a mãe de Shiki estava doente, mas não poderia ser tratada em um hospital humano. Ele se lembra de Akio dizendo que sua mãe voltaria em breve, e recorda de esperar todos os dias pela volta dela até parar de perguntar a Akio sobre ela. Shiki então se levanta e pede a Nabomaru que compartilhe todas as informações com ele. Ele então decide que vai matar Akio, e o irmão mais novo Kabane lhe diz que o apoiará. Inugami diz a Akio que foi ele quem impediu a comercialização de sua seda dourada através de Inari. Akio começa a se queixar de forma patética que a seda dourada revolucionou a medicina, e Inugami percebe que Akio não sente nenhuma culpa pelo que fez. Ele pergunta a Akio como ele conseguiu desenvolver a seda dourada. Akio narra sua história de perdedor desesperado, dizendo que após conhecer Komi, ele e seu irmão descobriram que a história do Nishikogumo era uma realidade verdadeira. E quando o pai de Shiki morreu, Kumi veio até ele pedindo ajuda para tratar o resfriado de Shiki. Ele diz a Inugami que Kumi queria que Shiki fosse criado no mundo humano, e que ele fez um acordo com ela, como o perdedor chorão que era, de que se ela o ajudasse em seu trabalho, ele criaria Shiki no mundo humano. Ele então se lembra de que, para criar um mutante que pudesse produzir a seda dourada, fez Kumi se relacionar com todo tipo de criatura até finalmente ter sucesso. Enquanto Shiki ouve toda a história pelo telefone de Inugami, ele chega ao local e puxa um Kyo para cima da árvore com sua seda. Ele então promete matá-lo sem fazê-lo sofrer muito. Akio tenta se defender, mas Shiki lhe diz para calar a boca. Akio pergunta a Inugami como ele poderia permitir que as crianças matassem alguém. Nesse momento, Akio chega à cena. Ele reclama de ter sido deixado para trás e que estava com medo no escuro. Um kimono aparece por trás de Akio para atacá-lo, e o pai Inugami imediatamente atira no kimono. Obrigado, 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 obrigado.
Kamono não recua e ataca novamente. Inugami o bloqueia e o Kamono morde seu braço no processo, infectando-o com veneno. Outro Kamono ataca Inugami e sua arma desaparece à medida que o veneno começa a se espalhar. Um Kamono corre em sua direção e o puxa, levando Akira junto. Muitos outros Kamonos começam a aparecer ao redor deles e Kabane se pergunta se são os kimonos da floresta. Akio, o creep desesperado, diz a eles que os kimonos são os irmãos de Shiki, que nasceram durante a experimentação com sua mãe. Um kimono corta a seda de Hayaki e Akio informa ao grupo que os kimonos possuem inteligência e podem até falar algumas palavras que aprenderam com Kumi. Os kimonos começam a pronunciar palavras um a um, dizendo que amam Shiki e pedindo para que ele viva mais. Shiki se lembra de como costumava tomar banhos com sua mãe, dormir com ela e como ela costumava dizer que o amava. Os kimonos, de forma assustadora, continuam repetindo que o amam e Shiki perde a calma. Ele cai de joelhos e começa a chorar como um fraco. Nabomaru percebe que Shiki perdeu a vontade de matar Akio e sugere que Kabin assuma a situação. Kabin manda ele se calar. Seu cabelo fica vermelho e ele pergunta ao irmão mais velho Shiki se pode fazer algo por ele. Shiki pede ajuda e Kabin parte para a ação. Kimono salta em direção a eles e Kabi o derruba para longe. Enquanto isso, um grupo de kimonos cercam Nugami e Akira. Akira congela o braço de um Nugami a seu pedido e, nesse momento, Aya se aproxima dos kimonos. Ela diz aos kimonos para pararem o ataque e eles recuam. Um Nugami pergunta quem ela é e ela diz para ele a seguir. Novos kimonos atacam Kabane, que, sendo o assassino profissional que é, os elimina instantaneamente. Ele diz a Akio que só quer matá-lo. Um gigantesco kimono avança em direção a Kabane, mas ele agarra o braço do kimono e fere seu olho. O kimono cai e Nabomaru pede a Kabane que o ajude também. Kabane diz pra ele se virar sozinho e Nabomaru coloca fogo nos kimonos ao seu redor. E então joga sua camisa para Shiki e pede que ele a segure. Shiki reclama pela 100ª vez e diz a Kabine para destruir tudo que Akio construiu. Kabine então corre em direção a todos os kimonos para atacá-los. Enquanto isso, Aya leva um Yugami e Akira a uma fonte e pede a um Yugami que mergulhe a mão na água. O Yugami mergulha a mão na água e seu veneno desaparece. Aya diz a um Yugami que a fonte tem efeitos desintoxicantes e que os kimonos costumam vir aqui para curar suas feridas. Ela então lhes diz que precisa da ajuda deles e pede que não matem Akio. Ela fala para Yugami que precisa perguntar algo a Akio. Kabain finaliza todos os kimonos e joga Akio aos pés de Shiki como um verdadeiro gangster. Ele diz a Shiki que, se ele não puder matá-lo, então ele mesmo o fará. Shiki lhe diz que percebeu que matar Akio não trará sua família de volta e que ele só quer encontrar sua mãe morta. Aya se aproxima deles e Akio começa a ficar em pânico ao vê-la. Ela diz a Akio que ele é uma desgraça e pergunta onde ele escondeu seu casulo. Akio, em vez disso, pede que ela convença os outros a não matá-lo, caso contrário, ele não revelará onde está o casulo. Mabamaru sugere que talvez Aya seja filha de Aoki, e Shiki não acredita nisso. Ele se lembra de que as conquistas da vida de Aoki sempre foram suas descobertas de pesquisa, e que ele só queria deixar a pesquisa para trás. Obrigado. Ele percebe que pode saber quem é Ayate, e Ayate lhes diz que não pode revelar sua identidade até encontrar seu casulo. Inugami sugere encontrar o casulo para ela. Ele liga para Mihai e pergunta sobre os lugares que Akio costumava visitar com frequência, de acordo com seus dados. Mihai informa que Akio costumava visitar apenas 4 lugares, incluindo sua casa, a cooperativa de crédito, a casa de seu irmão e uma fonte termal onde também há repolho skunk. Parece lembrar magicamente de tudo agora. Se recorda de que os repolhos eram as flores favoritas de sua mãe. Ayer corre em direção à montanha ao ouvir isso, e Shiki corre atrás dela. Akio grita pateticamente para Ayer não ir. Ayer chega à fonte e Shiki, vindo atrás dela, diz para não pular, ou então ela vai se afogar. O irmão mais velho Shiki pula na fonte. Ele mergulha fundo na água e nada até o fim, onde encontra sua mãe envolta em um casulo. Um kimono se aproxima dele na água. Ele derrota o kimono e então nada para cima. Ele pergunta a Aya se sua mãe está viva, e Aya confirma que sim. Aya então se apresenta como a Teia Dourada. Eles dois levam a mãe para fora, assim como Yugami, e os outros se aproximam deles. Akio começa a reclamar que manteve Kumi viva como uma garantia para Ai, e que, devido a Ai ser seda dourada, Kumi nem sequer envelheceu. Akio começa a se queixar pateticamente da seda dourada novamente e Shiki o soca. Shiki então pede Yugami para levar sua mãe a um lugar seguro. Kaben pergunta a Shiki se ele tem certeza de deixar Akio sozinho, e Shiki responde que sabe que Akio não conseguiria sair em paz sem sua pesquisa ou qualquer realização. Shiki arrasta Aya com ele e eles colocam a mãe deles no carro de Inugami. Kabin percebe que Nabomaru desapareceu e Inugami anuncia que agora eles vão para Tóquio. O desesperado Akio reclama que pode começar de novo com um novo kimono. Nabomaru se aproxima dele e diz que só o deixou ir anteriormente por boa vontade. Ele mostra seu verdadeiro rosto de raposa de kimono e ataca Akio. Enquanto isso, Inugami leva todos a uma clínica e diz à recepcionista que tem um caso urgente e especial de kimono. Uma velha chamada vovó Ohana abre o portão e dá as boas-vindas a Inugami. Vovó diz a eles que Kimi tem um motivo psicológico pelo qual não está acordando e que ela vai fazer algo para tratá-la. Em seguida, pede aos outros que durmam na clínica devido à hora avançada.
Os outros dormem enquanto o irmão mais velho Shiki fica pra trás com sua mãe. Aya também vem visitar sua mãe, mas decide que não tem o direito de entrar no quarto. Aya se lembra de que conseguiu controlar como usar sua seda quando tinha 3 anos, e que seu primeiro trabalho foi curar sua mãe gravemente ferida. Ela recorda que Akio costumava bater muito nela, mas como ele não podia se dar ao luxo de machucá-la muito, a mantinha em um porão, e até lhe dava livros e roupas. Ela se lembra de que tinha sua mãe com ela o tempo todo, que nunca acordava muito, e que um dia descobriu que também tinha um irmão. Ela então se lembra de que desejava que sua mãe acordasse e que seu irmão viesse para resgatá-los, para que pudessem viver juntos como uma família. Shiki diz a ela para entrar no quarto e, no caso da vítima, Aya pergunta a Shiki por que ele não a odeia, já que ela é a causa de todo o sofrimento deles. Shiki responde que é por causa dela que a mãe deles está viva e que, enquanto ela lutava para salvar a mãe, ele estava aproveitando sua vida e conforto. Ele então diz a Aya para segurar a mão da mãe e, diante dessa atrocidade, a mãe deles abre os olhos. Ela cumprimenta Aya e Shiki e Aya salta sobre ela, cheia de felicidade. Ela lhes diz que ambos realmente cresceram. Os outros ouvem sobre a confusão e também vêm para a sala. Uma semana depois, Inugami diz a Kabin e a Akira que tem um trabalho para eles. Akira comenta que está muito quieto sem Shiki, e eles lembram que Shiki havia decidido ficar na clínica com sua mãe até que ela melhorasse. O irmão mais velho Shiki chega ao escritório e lhes diz que está de volta. Ele diz à solitária Kabane que não vai embora até que os pais dela sejam encontrados. Aya o segue para dentro e Shiki lhes diz que precisa cuidar de Aya, já que a mãe delas está fora. Aya comenta que o lugar fede a meninos, embora não pudesse ter fedido a meninas nesse ponto. Aya diz a uma nova Gomit decidiu trabalhar com a vovó na clínica e usar seus poderes para curar pessoas. Shiki protesta em relação a isso, já que esse é seu único trabalho, enquanto Kabane acha que está tudo bem ela trabalhar. Kabane diz que a acha legal e ela o convida para sair. O solitário Kabane concorda na hora e o irmão mais velho Shiki desmaia no local. Kan chega à cena e pede que Kabane lute contra ela. Nugami os interrompe e fala sobre o próximo trabalho deles. Ele informa que ultimamente, na rua Harajuku, muitas mulheres estão tendo seus rostos desfigurados à luz do dia e que provavelmente é coisa de um kimono. Akira faz uma finta ao ouvir isso, enquanto Aya pergunta em Yugami se ele contatou alguma das vítimas. Ela diz em Yugami para encaminhar as vítimas para sua clínica, e então informa a Kabane que irá se juntar a ele em seu trabalho, já que Shiki e Akira parecem estar desmaiados. Kan fica com ciúmes ao ver a ligação inexistente entre eles, e Disfi também irá se juntar a eles. Ela diz em Yugami que apenas irá observar e não irá interferir no trabalho deles. Os três chegam à rua Harajuku e a polícia os deixa entrar na cena do crime. Notam um lugar de onde Komono enviou sua vinda, e Kan avança para lidar com isso. Kabane a avisa que o Komono vai atrás de fêmeas e que ele deve assumir a liderança. Kan grita com ele para não dar ordens e ele se desculpa. Aya então leva Kabane em outra direção, deixando Kan, a donzela ciumenta, para trás em frustração. Kan se pergunta por que seu coração está se sentindo tão mole. Uma voz invisível lhe diz que entende como Kan está se sentindo e que ela lidará com isso. Enquanto isso, algo invisível puxa Zia pelo cabelo no ar. Kevin, o herói de armadura branca, soca o agressor por instinto e ele solta Zia. Kevin segura Zia e Kan corre até eles. Uma nuvem negra com partes faciais aleatórias aparece. O kimono da nuvem negra diz ao grupo que seu nome é Katanashi e que ela estava atacando pessoas para se tornar humana. Ela explica que gostava de um garoto que trabalhava na rua Harajuku, mas as meninas sempre o cercavam, então decidiu tirar os rostos delas para ficar bonita assim. Aya diz que Katanashi deve estar apaixonada, ao que Kaben comenta que, pelo que sabe, o amor não envolve tirar coisas, mas sim dar coisas. Katanashi observa que eles não saberiam como ela se sentia, e que certamente Kan, a raposa ciumenta, saberia. Ai pergunta a Kan qual é o problema dela, e o rosto de Kan se transforma em uma raposa. Usando todo o seu cérebro inexistente, ela ataca Ai e a frustração. Kabane se coloca entre elas, e Kan acaba mordendo a mão de Kabane. No entanto, Kabane, sendo o Riz King, diz a ela para comê-lo em vez disso, e Kan foge. Kabane e eu chegamos ao escritório. Aya diz a Shiki que fez um casulo para Katanashi para que ela pudesse viver como uma humana e que Katanashi prometeu não atacar mais humanos. Ela beija as bochechas de Kabane enquanto lhe diz para não atrair. Com isso, ela volta para a clínica enquanto Shiki a acompanha para se despedir. Kabane vai até Kan e sacode a árvore de Kan até que ela caia. Ele pergunta a ela o que há de errado e percebe que ela está chorando de forma patética. Ele pergunta se ela está machucada e então toca seu rosto para impedi-la de chorar. Kan exclama que a sensibilidade que ela estava sentindo se foi e que Kabane deve sempre tocá-la assim se o mesmo sentimento voltar. Kabane concorda e Kan pergunta o que ela pode fazer para se tornar a garota número 1 dele. Kabane diz a ela que não sabe e que dirá se descobrir. Obrigado. Enquanto isso, Inugami e Kumi visitam o local memorial para as outras crianças kimono de Kumi. Inugami diz a Kumi para criar memórias com Shiki e Aya, e ela o agradece por toda a ajuda. Mais tarde, Kan chega ao escritório, onde ela e Aya discutem novamente. Akira pergunta a Akabe que é o número 1 em Kabe, e o Simples responde que ele só ama Inugami. O irmão de Akira chamou Yui Kalines com um transeunte na rua. Os amigos do transeunte o param e o levam para um beco, onde pedem que ele lhes dê dinheiro para a lavanderia. Yui pergunta ao rapaz se ele sabe quem é um Nilgami, e até lhe mostra um vestido engraçado.
Quando o rapaz responde que não sabe, Yui coloca a mão no peito dele e o congela. No escritório de um New Gami, o brinquedo de Akira, que ele nomeou em homenagem ao irmão, se rasga. O Yi conserta o brinquedo para Akira e até instala um sistema de IA nele para entretê-lo, o que provavelmente é a primeira coisa boa que ele fez até agora. Yui se lembra de que Akira e ele costumavam brincar na neve em sua vila, e que Akira chorava toda vez que se machucava, enquanto ele nunca chorava. Ele recorda que, como eram os únicos 2 meninos nascidos após 100 anos, as outras mulheres, chamadas Yukiana, costumavam atender a todas as suas necessidades para mantê-lo sob vigilância, e que sua mãe havia falecido enquanto seu pai estava preso em um lugar e nunca foi libertado. Nos dias seguintes, o especialista Akira estraga todos os trabalhos e todas as suas tarefas diárias. Shiki grita com ele e diz para não fazer nada. Kabin diz a Akira que não se importa se ele é um desastrado inútil, já que sempre foi assim. Akira escreve uma carta de despedida para ambos e foge do escritório. Ele leva seu brinquedo de IA com ele e diz a si mesmo que vai procurar seu irmão. O brinquedo de IA sugere que Akira durma no aeroporto e, nesse momento, Yui passa por ele na rua. Yui para e Akira percebe que é seu irmão. No passado, Akira e Yui encontram a bolsa de alguém e olham dentro para descobrir revistas e outros acessórios. Eles leem a revista e descobrem sobre Tóquio. Yui, ele diz a Akira que um dia eles irão a Tóquio para fugir da vila. Ele também menciona que ouviu falar de um kimonoísta chamado Inugami e que talvez eles também o visitem. No presente, Akira informa Yui que ele fugiu do escritório de Inugami. Usando o dinheiro que sobrou, Akira compra um crepe para Yui, já que Yui gosta de coisas doces. E Yui, o irmão mais gentil do mundo, diz a Akira para comer o crepe ele mesmo. Em seguida, ele diz a Akira que eles precisam procurar um lugar para morar. Shiki e Kabain terminam todo o trabalho. Inugami mostra a Kabain a nota que Sekiro deixou para trás e pergunta a Kabain se ele realmente acha que Sekiro é um bom para nada. Kabain responde que acha que sim e que não se importa se Sekiro é inútil. Inugami então decide deixar o assunto de lado. Shiki fica entediado e pede a Kabain para fazer algo. Comentários que Akira geralmente tem boas ideias sobre o que fazer, e Shiki responde que é muito incômodo ligar para Akira. Yui leva Akira a um parque e pergunta que tipo de casa ele gostaria de morar. Akira diz que gostaria de viver em um castelo de gelo. O irmão mais velho, Yui, então usa seus poderes e constrói um castelo de gelo. Akira corre para dentro e fica encantado com tudo. Ele pede a Yui para ter um banho, uma cama e um lustre também. Em seguida, começa a tirar fotos do castelo para atualizar suas redes sociais, e Yui congela seu telefone. O dramático diz a Yui que ele vai morrer se não atualizar suas redes sociais. Yui o ignora e diz que vai construir o resto das coisas depois de encontrar comida para eles. Ele então conjura uma porta congelada trancada e sai. Akira percebe que está trancado dentro. O castelo. Shiki tenta fazer um ensopado de carne e acaba queimando. Kabain o aconselha sobre como melhorar, e Shiki fica irritado com ele por toda a sua pregação. Kabain pergunta a Shiki se ele está bravo, e Shiki responde que vai surtar se Kabain continuar o importunando. Kabain então sai para comprar comida e percebe que, sem Akira, não sabe o que Shiki está pensando. Ele volta para o escritório. Diz a Shiki que o inútil do Akira servia para alguma coisa afinal, e que foi por causa de Akira que eles nunca tiveram problemas antes. Ele admite que pode estar repreendendo Akira um pouco demais. Então, Kabain decidiu ir buscar Akira. Inugami percebe que um castelo de gelo está viralizando nas redes sociais. Ele corre para o castelo com Shiki e Kabain e se depara com muitos repórteres cobrindo a história do castelo. Ele pensa consigo mesmo que Nari pode lidar com os repórteres depois. Nesse momento, Yui sai do castelo e um repórter pergunta a Yui sobre o castelo. Na selva animal que ele é, Yui começa a atacar o repórter e um novo Gami atira nele. Todos os repórteres correm para longe e o grupo percebe que Yui bloqueou a bala de um novo Gami com gelo. Kabin aponta para uma pedra ao redor do pescoço de Yui. O professor Inugami explica que a pedra é uma pedra nula, que possui o poder do kimono embutido, e que a pedra pode ser usada para trazer a morte. Um novo Gami então pergunta a Yui o que está acontecendo em sua vila, já que a pedra nula não pode ser retirada da Vila de Neve. Yui agradece a Inugami por cuidar de Akira. Kevin avisa Shiki para não se envolver com Yui, já que Silk e Ice não são uma boa combinação. Kevin diz a Yui que eles são amigos de Akira e pergunta se Akira está dentro do castelo. Enquanto isso, Akira assiste ao Ice Castle em alta, através da projeção de vídeo dos AI Toys. Ele se pergunta o que pode estar acontecendo com seu irmão, e os AI Toys lhe dizem que a temperatura de Yui ao redor do coração está muito baixa, o que pode estar afetando suas células mentais e físicas. Ele entra de repente e pergunta com quem Akira está falando. Akira pede para o brinquedo de IA ficar quieto e então segue Yui escada abaixo. Ele fica chocado ao ver Kabe e os outros congelados em gelo. Akira pergunta a Yui sobre seus amigos congelados, e Yui lhe diz que, como não podia deixar Akira sair, ele congelou seus amigos e os trouxe para dentro. Akira cai de joelhos e a mãe Yui lhe diz que ele vai trazer hortelã para o estômago dele. Yui sai e o brinquedo de IA diz a Akira que seus amigos ainda estão vivos. Akira, sendo o mais inteligente do grupo, percebe que Kabane não pode morrer por estar congelado. O brinquedo de IA informa a Akira que o restante de seus amigos tem suas temperaturas corporais internas mantidas, por isso também não morreram.
Yui se lembra que, no passado, foi nomeado chefe da aldeia e que então descobriu que a Pedra Nula causou a tempestade ao redor da aldeia. Ele recorda que os Yukiana costumavam usar roupas na frente dos rostos para que ninguém fosse preferido com base em sua aparência, mas isso gerou ciúmes. Uma inimiga começou a surgir entre as mulheres. Ele se lembra de que a vida como chefe era cheia de ódio e corrupção. Mas no final do dia, sempre que ia dormir, Akira estava lá, e Akira seria sua salvação, provavelmente a vez que Akira foi mais útil. No presente, Akira diz a Yui que precisa de sal para seu banho, e Yui sai para trazer sal para ele. Yui novamente tranca a porta ao sair. Akira percebe que é o único que pode salvar seus amigos. Inari chega do lado de fora do castelo de gelo com Nabimaru e elogia a beleza do castelo. Ela diz a Nabimaru que a Pedra Nol se alimenta da vida, e Nabimaru nota que não há grama fresca ao redor do castelo de gelo. Inari se pergunta o que um novo Gami pode estar tramando. Enquanto isso, Akira se questiona como pode derreter seus amigos. O gelo parece congelado, e ele não consegue fazer nada. Nesse momento, a estátua congelada de Kabain começa a derreter. Ele continua derretendo, e, de repente, salta para fora do gelo. Kabain veste suas calças e fala para Akira sobre a pedra Noldstone. Akira comenta que tinha ouvido coisas sobre a Noldstone, mas não consegue se lembrar muito agora. E Kabain insiste que Akira deve tentar se lembrar da Noldstone para ajudá-lo a te vencer. Akira acha que todos os seus amigos vão morrer se forem contra Yui. Kabain se desculpa com Akira por chamá-lo de desastrado e inútil e diz que prefere o escritório quando Akira está com eles. Em seguida, ele diz a Akira que Shiki provavelmente se sente da mesma forma. O ânimo de Akira muda repentinamente. Ele diz a Kabain que pediu a Yui para congelar todos eles porque queria viver sozinho com Yui em paz. Ele então joga o brinquedo de Ia fora. Kabain pergunta a Akira por que ele está mentindo. Akira diz a ele que sempre se sentiu assim e que odeia todos eles. Yui volta com o sal e Akira se coloca entre ele e Kabain. Akira diz a Yui que está cansado do castelo de gelo e que agora ele quer um castelo com vista para o oceano. Ele joga o sal no chão e ele e Akira saem. Seguindo as instruções dos brinquedos de Ia, Kabane despeja sal sobre os corpos congelados de Inugami e Shiki. Em seguida, ele coloca o brinquedo nos braços de Inugami para que o calor do brinquedo derreta as estátuas congeláveis. Nesse momento, Inari se aproxima de Kabane. Ele lhe diz que ela não veio por sua Pedra da Vida e pergunta a Kabain se ele ajudará a recuperar a Pedra do Monte. Ela lhe diz que a Pedra do Monte também está conectada com os pais de Kabain e, portanto, isso deveria interessar a Kabain também. Akira caminha com Yui e lhe diz que faz tempo que não fazem uma caminhada assim. No passado, Akira e Yui passeavam pela vila, e Yui pergunta a Akira se suas obrigações de chefe são realmente difíceis. Ele explica que Yui sempre parece sombrio e que quer ajudá-lo. Nunca foi o tipo de pessoa a se afastar da verdade. Ele diz a Akira que ele é fraco enquanto é forte, e portanto pode suportar todas as dificuldades. Em seguida, diz a Akira que ele deve fazer a única coisa em que é bom, que é continuar sorrindo e sempre permanecer puro. Akira provoca-o, dizendo que ele não é puro, já que até molhou a cama de manhã. Yui percebe que Akira pode ter se tornado um adulto afinal, e que ele deve fazer algo antes que as mulheres da aldeia descubram que Akira é um adulto e tentem manchá-lo, assim como fizeram com ele. O rei do drama, Yui, reúne todas as mulheres e diz a elas para deixarem Akira sair da aldeia, ou então ele se matará. Eles permitem isso, e Yui se despede de Akira. Ele diz a Akira para encontrar um novo Gami e que logo se juntará a ele em Tóquio. Assim que Akira sai, Yui descobre que o Yukiana enviou alguém atrás de Akira e que Akira não vai sobreviver. Ele os confronta e eles o contêm. Ele foge para fora e o Yukiana o persegue para capturá-lo. No presente, Yui sente alguém se aproximando e cria uma jaula de gelo ao redor de Akira. Nabimaru chega ao local e Yui lança uma bola de gelo contra ele. Nabimaru desvia do ataque e então se transforma completamente em uma raposa para lutar contra Yui. Enquanto isso, Inugami convence Kabin a ir ajudar Akira através do brinquedo de Ia e lhe diz que ele mesmo vai derreter em breve. Kabin corre em direção a Akira e a desesperada Inari comenta astutamente que ela vai mostrar a Inugami como fazer bom uso das crianças. Nabomaru faz cópias de si mesmo e avança em direção a Yui, mas Yui lança espinhos de gelo nele, destruindo suas cópias impostoras. O verdadeiro Nabomaru corre em direção a Yui para atacá-lo, e Yui também lhe lança um espinho de gelo. Nabomaru e Yui continuam a lutar, mas Kira chama Yui e, assim que Yui se distrai, Nabomaru salta em direção a Yui para pegar a pedra nula. A pedra o repele, e ele salta para trás. Sua mão começa a se desintegrar de onde tocou a pedra. Yui comenta que a raça Kitsune de Nabomaru não pode se beneficiar da natureza fria da pedra. Nabomaru se retira atrás de uma árvore. Ele percebe que Inari deve saber que ele não pode tocar a pedra e começa a xingar Inari. Ele pensa em como recuperar a pedra e Yui o avista. Ele lança espinhos de gelo em Nabomaru, que salta para o lado para desviar deles. Kaben, o herói local, chega à cena e chuta Nabomaru para que o ataque não o atinja. A cabeça de Kira fica presa nas barras da jaula, como o desastrado famoso que ele é. Enquanto isso, Kaben se coloca em chamas com Nabomaru e avança em direção a Yui. Ele soca Yui, que percebe que seu gelo está começando a derreter. Em seguida, ele agarra Yui, que gera espinhos de gelo que fazem Kaben pular para longe. Yui usa o poder da Pedra Nula e gera uma armadura de gelo semelhante ao fogo de Nabomaru. Kaban ataca Yui e Yui o bloqueia.
Enquanto isso, Akira percebe que pode usar a névoa ao seu redor para criar gelo. Ele cria um bloco de gelo que cai sobre a jaula e a jaula se quebra. Kaban e Yui continuam lutando e Kaban percebe que o gelo de Yui é mais forte que seu fogo. Nabemaru diz a Kaban que, se ele aumentar ainda mais a chama, Kaban não conseguirá se regenerar adequadamente. Kaban, em uma missão contra um cara de gelo, pede a Nabemaru para aquecer o fogo um pouco mais. Nabemaru aquece ainda mais Kaban, que avança novamente em direção a Yui. Ele desferiu golpe após golpe em Yui e a armadura de Yui começa a se quebrar. Kaban começa a cair devido ao dano causado pelo fogo e Nabemaru, o maior torcedor à margem, grita para ele desferir um golpe final em Yui. Kaban avança em direção a Yui para acabar com ele, e nesse momento, Akira salta entre os dois. Kaban finalmente é queimado até virar torrada e cai. Yui puxa Akira em sua direção e Akira percebe que as mãos e o rosto de Yui estão começando a se desintegrar. Navamaru pega a cabeça de Kaban casualmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele explica a Akira que a pedra nula tira a vida para gerar poder e que Akira usou a pedra em troca de sua vida, então em breve Akira murchará e morrerá. Kaban diz a Navamaru que Yui é o irmão de Akira, então ele não pode morrer. Akira salta para a ação, o que é um milagre vindo dele. Ele agarra a pedra nula e começa a puxá-la em sua direção. Ele grita para Yui que eles são gêmeos, e como gêmeos, ele deveria compartilhar sua dor e desespero com ele. A pedra nula começa a brilhar, e Akira começa a ver as memórias de Yui de quando ele foi perseguido na aldeia. Nas memórias de Yui, ele escapa da aldeia e corre em direção ao santuário onde a pedra é guardada. Ele pensa consigo mesmo que se os machos nascem a cada 100 anos na aldeia, então deve ser a maneira de Deus de dizer à aldeia que ela deve morrer. Ewe implora ao Nullstone para ouvir seus gritos. De repente, o Nullstone começa a brilhar e então libera uma explosão de poder no céu. Akira vê todas as memórias e Kabane corre para o seu lado para ajudá-lo. Kabane cospe sua própria pedra da vida no Nullstone. As pedras colidem e liberam uma onda de poder que destrói o castelo de gelo. Ryui se liberta da pedra nula e ambas as pedras se fundem para formar uma nova pedra. Inari, sempre a primeira a aproveitar tudo, chega ao local e pega a nova pedra. Ela diz a Navamaru que a Pedra da Vida deve estar neutralizando o poder da Pedra Nula, e Nugami se aproxima deles com Shiki. Ele diz a Inari para entregar a pedra a Kabin, já que ela pertence a ele. Ele discute com ele, mas depois entrega a pedra a Kaban. Ela se afasta com Nabomaru. Yui é levado para a clínica de Aya, e Akira diz a Kaban que estava mentindo sobre odiar todo mundo. Ele então lhe diz que o ama, chocando Kaban até a inconsciência. Mais tarde, Yui agradece a Kaban por ter batido nele. Ele conta em Yugami que havia se entregado ao poder da Nullstone, e quando acordou, tudo estava branco e a Vila da Neve havia desaparecido. Kaban pergunta a ele sobre a Nullstone. Yui explica que a Vila da Neve foi criada há 1000 anos para provavelmente abrigar a Nullstone, e, em seguida, pergunta a Kaban se ele conhece o incidente do kimono. O professor em Yugami explica que os incidentes do kimono referem-se a uma guerra entre kimonos e humanos há milhares de anos, que causou muitas mortes e destruição, devido à qual os kimonos retificaram a história e mudaram seu modo de viver para coexistir com os humanos. Kyui lhes conta que, naquela época, kimonos poderosos imbuíram pedras de kimono com seus poderes e passaram a pedra para seus descendentes para preservar o equilíbrio de poder e se restringir mutuamente. Kabane acredita que seu pai deve ser um poderoso chefe de kimono, já que recebeu a pedra. E um novo Gami discute que eles podem usar a pedra de kimono fundida para rastrear o pai de Kabane agora. Inari diz a Nabimaru que ainda planeja conseguir tanto a pedra quanto seu jeito sorrateiro. E Nabimaru responde que eles têm a pessoa certa para isso. Akira diz a Yui para não carregar toda a culpa sozinho, já que ele também foi parcialmente responsável por tudo. Quando Yui não ouve, Akira o esbofeteia e reclama que isso deixa triste quando Yui o impede de fazer as coisas. Akira diz a Yui que agora estarão juntos, e Yui responde que podem compartilhar as crepes que Akira tanto gosta. Yui então se desculpa com Akira por tudo. Nabomaru encontra Kan e lhe diz que Inari lhe deu uma missão para conquistar Kabane e conseguir a pedra Kamonono dele sem usar força. Akira decide partir com Yui para uma viagem onde Yui pretende se reavaliar. Ele se despede do grupo. Nugami também planeja ir para uma viagem a Shikoku, onde costumava viver, para encontrar uma pista sobre a pedra Kamonono, enquanto Shiki decide ficar para trás. Kabane e Inugami colocam suas bagagens no carro. Assim que Kabane menciona o nome de Kan, que não é muito esperta, salta para fora. Ela lhes diz que também vai para Shikoku. Nugami percebe que Inari deve ter enviado Kan para segui-los, mas ele ainda permite que ela venha junto. Os três então seguem em direção a Shikoku. Kabin encontrará uma pista sobre seus pais na Pedra Kamono? Ou Inari finalmente conseguirá colocar as mãos na pedra? Comente suas opiniões abaixo e inscreva-se no canal para mais conteúdo.